Olá, eu sou o professor Rogério Romano e você está no canal De Sou da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Desperte para a sua verdadeira natureza. Nós, criaturas humanas, temos uma necessidade urgente de despertar para a nossa natureza verdadeira. Isso é uma necessidade premente diante do mundo que se apresenta aí fora. Nunca foi tão urgente, nunca foi tão necessário e importante esse despertar da criatura humana para a sua natureza verdadeira. O Sagrado Mestre Masaru Taniguchi nos fala dessa maneira: o homem de Sou, criado como filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus, traz em si a vida de Deus, ele simboliza a perfeição de Deus, sente alegria em viver como extensão do próprio Deus e só se sente feliz quando ama a Deus e a seus semelhantes. O homem de Sou, criado como filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus, traz em si a vida de Deus, ele simboliza a perfeição de Deus. Natureza verdadeira, a nossa essência divina, inerente a cada um de nós, na qualidade de filho de Deus. Pois bem, então o mestre faz a seguinte pergunta a seguir: por que então os seres humanos que habitam este mundo fenomênico, esse mundo que nós vivemos aqui, não desfrutam da mesma vida perfeita do paraíso do De Sou? Por quê? Eles estão sempre em conflito uns com os outros. É uma pergunta interessante, não é mesmo? Na Sutra do Lótus consta assim: o paraíso permanece indestrutível, mas a humanidade parece ser consumida pelo fogo, e este mundo se afigura cheio de tristeza, medo e sofrimento. Mera coincidência com nossos tempos atuais? Não é mera coincidência. No capítulo 1 do Gênesis, que narra a primeira criação, a criação original de Deus, a criação do mundo do De Sou, no capítulo 1 do Gênesis, descreve-se o De Sou deste mundo, conforme foi criado por Deus. Frutas e vegetais abundam nos campos, nas florestas, e o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ali vive repleto de felicidade. Veja só que coisa maravilhosa, No entanto, no capítulo 2 do Gênesis, que a partir do capítulo 2 do Gênesis, já passa a ser narrada o surgimento da ilusão encobrindo o De Sou perfeito, o encobrindo o De Sou da primeira criação perfeita de Deus. Se não, vejamos. No capítulo 2 do Gênesis, afirma-se que quando a terra foi criada, não havia nenhuma planta, nem havia homem para lavar o solo, e que o homem foi criado do pó da terra, sendo posteriormente enganado pela astúcia da serpente, expulso do jardim do Éden e condenado a obter o sustento com muito trabalho. Veja só, a mudança do destino da criatura filha de Deus, de um polo a outro,
do jardim de delícias, onde ele vivia ali repleto de felicidade, ele cai num mundo com triste destino. Criado do pó da terra, sendo enganado pela serpente, expulso do paraíso e condenado a obter o sustento com muito trabalho e sofrimento. Que coisa, hein? Até que volte a ser o pó da terra, de que foi criado. Tudo isso enquanto ele não volta a reduzir-se ao pó do qual ele foi criado. Isso é o que significa a queda do homem do estado perfeito do Dissô para o estado imperfeito do aspecto fenomênico. A queda do jardim das delícias para um mundo repleto de sofrimentos. Do estado do homem autêntico para o estado do falso homem. Ele cai da situação de homem autêntico para o estado de falso homem. Então, pergunta-se, por que ocorreu essa queda? A verdade, porém, é que o homem Dissô jamais sofreu tal queda, embora assim pareça. O homem Dissô é imortal, indestrutível, jamais sofreu queda alguma e continua vivendo tranquilo e feliz no paraíso do Dissô, trabalhando na gratificante obra da criação. A nível da essência, a nível do Dissô, é isso que acontece. Porém, devido às ilusões da mente, a humanidade vê o ser humano como um ser material, um ser formado a partir do pó da terra. O mestre continua. Essencialmente, na Sutra do Lótus e no Gênesis, consta a mesma verdade. O homem Dissô, ou seja, o homem enquanto ser espiritual, é imortal e indestrutível, mas, em vez de ver esse aspecto perfeito, a humanidade vê o homem material e o considera existência real. Passa a acreditar que esse aspecto falso é a existência real da criatura humana, filha de Deus. Essa é a primeira ilusão, que constitui o primeiro invólucro, ou seja, o primeiro pecado. É o pecado original, na linguagem religiosa ocidental, né? É o pecado original. A queda do homem, do estado de homem autêntico para o estado de homem falso. Essa é a primeira ilusão que constitui o primeiro invólucro, quer dizer, o primeiro encobrimento do Dissô, do homem verdadeiro. Constitui-se o primeiro pecado, vamos dizer assim, para usar uma linguagem religiosa, que encobre o Dissô. O primeiro e fundamental pecado é não ver o homem espiritual e real. Aqui é importante notar, o primeiro e fundamental pecado é não ver o homem espiritual e real. Não é só o homem espiritual e real. Né? Porque muitas pessoas acreditam, em algumas correntes espiritualistas, que definem o homem como um ser meramente espiritual. Não, mas tem algo além. Né? O mestre Masaru Taniguchi, ele nos conduz a uma definição que vai além do homem espiritual. É o homem espiritual real, o homem do Dissô. O primeiro e fundamental pecado é não ver o homem espiritual e real. O primeiro e fundamental pecado é não ver, não tomar conhecimento, não considerar esse homem, o homem espiritual e real, mas apenas o homem material, acreditando ser real
esse homem fenomênico e material. Veja só, né? A ilusão, nós vamos ver depois que a ilusão, que é o fato de não ver, o estado de ilusão não permite ver o homem real. E desse estado nasce o primeiro pecado, o pecado original, que é o encobrimento do dissol perfeito do homem e a consequente queda. O reino de Deus, o mundo do dissol, a criação autêntica de Deus, não é algo que é incerto, que existe ou deixa de existir ao sabor das ilusões da mente humana. Isto é, algo que passa a existir se acreditarmos que ele existe, ou que deixa de existir se acreditarmos que ele não existe. O mundo do dissol não é assim. O paraíso do dissol, o mundo do dissol, não é um mundo que está sujeito a surgir ou a desaparecer dependendo de acreditarmos ou não em sua existência. Ele continua a existir sempre, quer acreditemos ou não em sua existência. Já as coisas do mundo fenomênico surgem se acreditarmos que elas existem, e desaparecem se acreditarmos que elas não existem. Por exemplo, acreditando que a doença existe, ela se manifesta, e acreditando que não existe, ela se extingue. Acreditando que o homem está sujeito à pobreza, surge-nos a situação de pobreza. E, acreditando que o homem é originariamente imune à pobreza, desaparece a situação de pobreza. Tais fatos têm sido vivenciados por muitos membros da Seitonoye. Como podemos perceber, as coisas do mundo fenomênico surgem ou se extinguem de acordo com nossa mente. Vemos as situações e aspectos que nossa própria mente projetou e coloriu, né? Pronto, coloriu aquela tela ilusória lá. Na verdade, somente o mundo do dissol existe realmente. O mundo fenomênico não reflete o aspecto real do mundo do dissol, sendo apenas um mundo aparente que vemos através da lente embaçada pelas nossas ilusões. O mundo fenomênico que vemos através dessa lente é mutável e nele se alternam sofrimentos e alegrias. Mas, não obstante esse aspecto do mundo fenomênico, e independentemente de homem fenomênico extinguir-se ou não, o mundo do dissol de perene felicidade continua a existir intacto e indestrutível. Assim mesmo como somos, aqui e agora, estamos vivendo dentro do mundo do dissol. E não que o mundo fenomênico exista numa área delimitada dentro do mundo do dissol, e que o homem se transfira para a área pura do mundo do dissol após a morte do corpo carnal. Não existe isso. O que existe, que o mundo do dissol é o único mundo, é a única existência verdadeira. Todo o resto pertence ao mundo da ilusão, das aparências ilusórias. O primeiro capítulo do Gênesis volta àquela situação do começo. O primeiro capítulo do Gênesis refere-se ao dissol perfeito do homem espírito real. Primeiro capítulo 1 do Gênesis
reporta-se ao dissol perfeito do homem espírito real. Já no segundo capítulo, vê o homem como uma criatura imperfeita, formada do pó da terra. Isto constitui a primeira ilusão da humanidade, o primeiro pecado, entre aspas. Aí foi o pontapé inicial da queda da criatura humana ao mundo das ilusões, aos mundos da ilusão, os mundos fenomênicos, né? É ilusão e é pecado ao mesmo tempo. Esse fato constitui-se na manifestação da ilusão e do pecado ao mesmo tempo. Por quê? Porque a ilusão, pelo fato de não se enxergar o aspecto verdadeiro, o dissol perfeito. É ilusão pelo fato de não se ver, de não conseguir perceber, discernir o homem, o aspecto verdadeiro, o homem do dissol. É pecado pelo fato de se ocultar o dissol com o invólucro, chamado ilusão, né? É pecado pelo fato de se ocultar o dissol perfeito desse homem, essa criatura, com o invólucro chamado ilusão, quer dizer, com o encobrimento. Então, a ilusão, como já dissemos lá atrás, a ilusão provoca o pecado, que é o encobrimento do aspecto real e perfeito do homem do dissol, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que é luz emanada de Deus, o homem perfeito, citado no capítulo 1 do Gênesis. Em japonês, veja só que coisa interessante, como tudo se encaixa, né? Como tudo se encaixa nessa questão. Em japonês, pecado é tsumi. A palavra tsumi em japonês significa, tem um significado de pecado. E é interessante que essa palavra tsumi, ela deriva de outra palavra que se chama tsutsumi, que significa envoltório, encobrimento. Quer dizer, o próprio idioma japonês já descreve o pecado como sendo mero encobrimento do dissol perfeito. Quando a criação original perfeita de Deus é encoberta pela ilusão, manifesta-se o pecado, ok? O professor Taniguchi, o Sagrado Mestre, continua. O primeiro pecado consiste, pois, em encobrir e ocultar a natureza espiritual real do homem e vê-lo como um ser material. Consiste em encobrir e ocultar o dissol do homem espírito e vê-lo como um homem matéria. Consiste em acreditar que o reino de Deus é um mundo que se alcança somente depois que se deixa este mundo, e em acreditar que o homem não poderá nascer no reino de Deus, a não ser quando sua existência chegar ao fim. Em outras palavras, consiste na não conscientização de que o reino de Deus é um mundo eterno e ilimitado que já existe aqui e agora. E na não conscientização de que o homem é filho de Deus e, portanto, um ser eterno. Dito na linguagem do cristianismo, dito na linguagem religiosa do Ocidente, podemos falar assim, esse primeiro pecado constitui o pecado original cometido por Adão, no simbolismo, né, bíblico, né, do Gênesis. Exatamente isso aí. Então, o pecado de Adão é um simbolismo para nos contar, na verdade, a queda do homem pelo encobrimento do dissol perfeito. A ilusão provoca, como já vimos, não ver o homem perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, não percebendo, não tendo percepção. Encobre-se o dissol perfeito e ocorre a queda.
né? Seria o primeiro pecado, seria o pecado original. Então, o primeiro, fundamentalmente, o primeiro pecado consiste nisso, em ocultar o aspecto real e se você oculta, você está aí o primeiro pecado, que vem da ilusão, de não perceber o homem real, a incapacidade de perceber o homem real, encobre o de seu perfeito, daí vem o primeiro pecado. Devido ao pecado, antes de prosseguirmos, vale fazer uma colocação. Nós vemos aqui no texto, por exemplo, aqui, assim mesmo como somos aqui agora, estamos vivendo dentro do mundo do Jisô. Exatamente. Isso nos remete ao Shinsokan, né? Então, a prática do Shinsokan, como todos nós já sabemos, que consiste na contemplação do mundo perfeito de Deus. Né? Nós neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo do Jisô. Né? Agora aqui é Jisô, agora aqui é paraíso. Né? É assim o Shinsokan. O texto aqui já faz menção indiretamente ao Shinsokan. Bem, continuemos com o texto do Sagrado Mestre. Devido ao pecado original, o primeiro encobrimento da natureza divina do homem, devido ao pecado original, parênteses, que na verdade é o primeiro encobrimento da natureza divina do homem, a humanidade passou a considerar o ser humano o pó da terra, um mero corpo material, e a considerar o mundo como um aglomerado de elementos materiais. Fisicamente, cada indivíduo é separado dos outros. Por isso, enquanto o homem considerar a si próprio como um ser material, sempre surgirá o egoísmo. Todos os elementos materiais são limitados. Por isso, enquanto o homem encarar o mundo como um aglomerado de elementos materiais, ele se empenhará em lutas, saques e disputas, defendendo a posse de coisas materiais, movido pela ideia de que as coisas diminuem se forem compartilhadas com os outros. É isso. Eis porque, apesar de o homem de Jisô, que é filho de Deus, jamais se empenhar em lutas, saques e disputas, etc., o homem fenomênico vive se envolvendo em lutas, saques e disputas, que o mestre quer nos ensinar, quer nos passar aqui, desse texto valioso. Né? Enquanto não houver o despertar para essa realidade do Jisô, e predominar na humanidade o pensamento do homem matéria, um aglomerado de matérias, nós nunca poderemos alcançar um estado de verdadeira paz. Nisso reside o segredo da verdadeira paz. A paz só será possível com o despertar da humanidade para essa verdade. Enquanto predominar no mundo o pensamento do homem matéria, nós estaremos incapacitados, por força desse conceito equivocado. Veja bem, enquanto predominar na humanidade o pensamento, esse conceito do homem-matéria, esse conceito, lembra, oculta o Jisô perfeito da criatura humana do Filho de Deus e de todas as coisas do universo. E esse pecado, dentro do contexto desse pecado, o homem fenomênico, movido pela ilusão, pelo desconhecimento da verdade, ele se verá sempre envolto em disputas, saque, lutas, enfim, etc, 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 etc.
como foi dito, o pecado original cometido por Adão é o primeiro encobrimento da natureza divina do homem, que consiste em considerar o homem um mero corpo carnal, em vez de conscientizar sua natureza espiritual de filho de Deus. É isso. Agora, vamos ver, vamos analisar no livro Dissou e Fenômeno, o professor Marcelo Taniguchi nos coloca uma ligeira definição do homem verdadeiro, do homem Dissou. O homem Dissou, o homem criado por Deus, o homem que está citado na primeira criação, no capítulo 1, que foi o que representa a criação original de Deus. Assim, o homem é uma existência real e espiritual. Novamente aparece aqui a palavra real. Assim, o homem é uma existência real e espiritual, e não uma presença material. Esse real espiritual, já falamos sobre isso, Muitas correntes, de fato, não somos matéria, somos espírito. Não, vamos mais além, Mais além, o conceito vai mais além. Real espiritual, somos uma criatura real espiritual. E não uma presença material. O mundo do Dissou, criado por Deus, é perfeito e harmonioso, não existindo qualquer mal nele. Esse mundo existe aqui, neste momento. Este mundo, da primeira criação de Deus, este mundo perfeito do Dissou, que lá no início do texto, aquele mundo em que o homem lá vivia repleto de felicidades, existe aqui, neste momento, agora. Mas os 5 sentidos carnais, os sentidos fenomênicos, os limitados sentidos das 3 dimensões, não conseguem percebê-lo. Não conseguem percebê-lo. Como perceber, então? Somente a pessoa que desperta aquilo que poderíamos chamar de percepção do Dissou é que consegue ver mentalmente esse mundo perfeito. Somente a pessoa que desperta aquilo que poderíamos chamar de percepção do Dissou é que consegue ver mentalmente esse mundo perfeito. E para manifestar, desenvolver essa percepção do Dissou, que nos permite contemplar e perceber a existência desse mundo perfeito, é que precisamos praticar a meditação Shinsokan todos os dias. A prática contemplativa do mundo perfeito do Dissou. É a ferramenta mais poderosa nesse sentido. Ok? Ainda para finalizar, na Sutra Sagrada, a contínua chuva de néctar da verdade, a contínua chuva de néctar da verdade, no finalzinho, temos uma belíssima definição da nossa real natureza. Da nossa real natureza. De quem somos nós. Vamos ficar, nesse final de vídeo, com essa definição maravilhosa. E guardemos bem isso na nossa cabeça. Vamos reter muito essa questão aqui. Diz assim: tu és filho de Deus, és corpo de Buda, és corpo diamantino, és corpo indestrutível, és corpo inadoecível, és corpo sempre alegre,
não deves perder de vista jamais o sempre alegre corpo diamantino e indestrutível, decaindo-te a existencialismos ou racionalismos. É isso. É só isso aqui, é só isso que nós somos, meus amigos, minhas amigas. É só isso que nós somos, a nossa natureza, a nossa essência verdadeira. Né? Então, ao conhecimento da verdade, que se propaga através da filosofia do Dissô, Masaharu Taniguchi, juntamente com as aludidas práticas espirituais, é que nos permitem recuperar essa consciência do Dissô e reentrar novamente nesse mundo, recuperar, reacessar esse mundo, do qual, na verdade, nós nunca saímos. Apenas encobrimos